o impressionismo está no século XIX, 1800 e alguma coisa. E ele vai surgir, ele vai nascer, claro, sempre com a insatisfação dos artistas com relação às artes que eram feitas anteriormente, né? Um movimento que é anti-academicista, né? Eles vão privilegiar a luz, né? A cor, o colorido, eles vão. Isso está relacionado à maneira de fazer a pintura impressionista, né? Eles não vão, porque tem uma técnica, o camarada que pinta, ele mistura a cor na paleta e depois ele vai para a tela. O impressionista não, ele joga na tela, ele faz as coisas na tela direto, põe a cor na tela. Não usa o preto, ele faz misturas para fazer as sombras com cores, então vocês vão ver sombras com cor, com azul, com violeta, né? Eles privilegiam o trabalho do pintor fora do ateliê, e aí por isso vocês vão ver, acho que tem um quadro do Claude Monet, que é a Catedral de Notre-Dame, em vários momentos do dia. Então, a questão da luz. Falou em luz e cor, impressionista. Isso aí já pode ficar na sua cuca. É uma outra coisa que pode ajudar, né? A influência da fotografia, né? Com o surgimento da fotografia, a pintura ela tem que ir para algum outro lugar. O que nós vamos fazer agora? Então, a pintura ela não vai ser mais usada como um retrato, né? Antes da daguerreótipo, que é a primeira máquina fotográfica, antes disso, a pintura tinha uma função de retratar a realidade tal qual ela era. Chegando à fotografia, a pintura perde um pouco essa função. E aí os artistas começam a bolar outras coisas e a desenvolver outras percepções. Então eu trouxe um texto, que é um texto, eu acho um texto interessante, do Arnold Hauser. É bem curtinho, porque o texto é desse livro aqui, que não é muito fininho, né? O livro é um pouquinho espesso. Ele se chama A História Social da Arte e da Literatura. Esse livro aqui é um livro muito interessante, não encontrei em PDF, ele só tem para vender. Um livro muito importante, porque ele faz relações sociais e tal, com as implicações sociais da arte. Eu acho fundamental. E aí peguei bem um trecho pequeno, que aí eu vou ler com calma, que traz algumas aspectos do movimento artístico impressionista. Quem chegou aí, quem está chegando aí, eu não comecei a ler nada ainda, vou começar agora. Só fiz uma crítica a uma linha do tempo que eu achei aqui horrorosa. Eu ia usar, mas aí quando eu botei aqui, comecei a ver que sem condições de usar a linha do tempo, misericórdia. Aqui então, vamos ao texto. Então o texto é esse aqui, do Arnold Hauser. Naturalismo e impressionismo. Ele fala assim, é um estilo, está se referindo ao impressionismo, né? É um estilo urbano, porque descreve a mutabilidade, o ritmo nervoso, as impressões súbitas e intensas, mas sempre efêmeras da vida citadina, ou da vida cotidiana. Ele vai falar justamente isso que eu acabei de falar no início, né? É o devir, que ele vai até citar mais para frente do texto, a movimentação, não há mais fixa, a vida não é fixa, né? Então o impressionismo ele vai tentar captar esse movimento da vida, né? E justamente como tal é que implica uma expansão enorme da percepção sensorial, um novo aguçamento da sensibilidade, uma nova... Essa palavra que ele usa aqui não é irritabilidade, na verdade é um movimento, como ele é um movimento anti-academicista, ele é um movimento provocador, ele está fazendo uma provocação com o que era feito anteriormente. E com o gótico e o romantismo significa um dos mais importantes pontos de mutação na história da arte ocidental. Pontos de mutação aqui nós podemos traduzir como ruptura, né? Como já falamos durante a história da arte, a gente vai ver que são movimentos de ruptura. No processo dialético representado pela história da pintura, a alternação do estático e do dinâmico, do traçado e da cor, da ordem abstrata e da vida orgânica, o impressionismo forma o clímax do desenvolvimento no qual se dá reconhecimento
aos elementos orgânicos e dinâmicos da experiência e que dissolve completamente a cosmovisão estática da Idade Média. Olha que coisa interessante que ele está falando aqui para gente. Fazendo uma relação, por exemplo, musical, não sei se vocês têm essa percepção, né? Mas, por exemplo, na música medieval e na arte medieval, na literatura medieval, na vida medieval, e a gente está se referindo lá à Europa, como é que funcionava? Por exemplo, na música, né? Você tem a questão dos modos gregos. O que é isso? Você tem um som e em torno desse som tem uma melodia. Ela é imóvel. Então fica, eu faço dó, ré, mi, fá, dó, ré, mi, fá, sol, assim, dó, ré, mi, fá, sol, dó. E esse sol, esse som, em torno desse sol eu faço uma melodia. Um exemplo disso é o canto-chão. Que o canto-chão ele fica suspenso. Ele não tem não tem um clímax e nem tem uma terminação, não tem repouso. E isso é uma coisa, dá uma sensação de imobilidade, né? Então a Idade Média é nesse clima de imobilidade. Quando o tempo vai passando, né, a história vai avançando, os desenvolvimentos começam a surgir em várias áreas, você vai ter a música tonal. O que é a música tonal? Aí você vai ter os lugares, lugar de partida, né, um clímax e um repouso. Então você vai ter dó, ré, mi, fá, sol, dó, ré, mi, fá, sol, dó, ré, mi, fá, sol, dó. Você tem dó, sol, dó. Você tem um dó inicial, né? Você tem um sol, que é a quinta, que seria um lugar de clima. Sol, dó. E tem um repouso. Música modal, medieval, não tem esse. Eu estou fazendo aqui, estou simplificando muito, tá? Porque estou dando um exemplo muito simples. Então, o estático que ele está falando aqui é esse clima que fica sempre suspenso, né? E não tem. Parece que não sai do lugar, né? Mais ou menos isso. Isso vai acontecer em todas as áreas. Pode-se traçar uma linha contínua do gótico ao impressionismo, comparável à linha que vai da economia medieval tardia até o alto capitalismo. Isso também está relacionado, né? Todas as implicações sociais vão se refletir nas artes. E o homem moderno que encara toda a sua existência como uma luta e uma competição que traduz todo o ser para o movimento e mudança, para que a experiência do mundo converte-se cada vez mais em experiência de tempo. É o produto desse desenvolvimento bilateral, mas fundamentalmente uniforme. O domínio do momento sobre a permanência e a continuidade, a sensação de que cada fenômeno é uma constelação fugaz e jamais repetida, uma onda que desliza no rio do tempo e o rio em que não se pode entrar duas vezes, fazendo uma referência a Heráclito aqui, é a mais simples fórmula a que o impressionismo pode ser reduzido. Então, é aquilo que nós falamos no início do texto. É uma percepção diferente da realidade. Você não vai... Né, o pintor está olhando para o movimento das coisas, né, o movimento da luz que incide sobre o objeto. Né? Todo o método do impressionismo, com seus expedientes e ardis, inclina-se, sobretudo, a dar expressão a essa perspectiva heraclitiana e a sublinhar que a realidade não é um ser, mas um devenir, um devir, né? A constante mudança. Não uma condição, mas um processo. Toda tela impressionista é o depósito de um momento no perpétuum mobile da existência. Na verdade, o perpétuum mobile, a movimentação, a mudança perpétua, né? A representação de um equilíbrio instável, precário, no jogo das forças contentoras. A visão impressionista transforma a natureza num processo de crescimento e declínio. Tudo que é estável e coerente dissolve-se em metamorfoses e assume o caráter do inacabado e fragmentário. A reprodução do ato subjetivo em vez do substrato objetivo. Isso aqui ele vai continuar, mas vamos parar aqui, né? Inacabado e fragmentário. Esse aqui, o inacabado e o fragmentário, é o que a gente vai assistir no futuro, o futuro do impressionismo, né?
de 1900, do século XX para em diante, o que a gente vai ver nas artes é o inacabado e o fragmentário, né? A metamorfose, né? A, a, quando você vai colocando superposição de estilos, né? O contemporâneo é uma volta a vários estilos, né? O Pablo Picasso não foi lá no Primitivo, então a gente vai ver isso depois do século XX. E o impressionismo é o pontapé para essa maluquice toda. Então, antes de nós irmos para o vídeo, comentários, vocês já tinham escutado sobre o impressionismo nessa perspectiva, ou sabiam, ou já ouviram falar? Não, sim, por favor. Se não quiser falar, pode escrever. Eu até já tinha ouvido falar sobre impressionismo, mas eu não tinha essa visão. Na verdade, foi no 9º ano. Minha professora de artes, ela pegou, né, esses movimentos literários e abordou. E eu tinha uma ideia muito de que o impressionismo seria mais aquela ideia de tentar trazer o impacto baseado em alguma coisa da realidade. Tipo esse lance que o senhor pegou e falou, de registrar os momentos diferentes e tornar uma coisa impactante para a pessoa, trazer uma visão diferente sobre aquilo. É muito interessante, né? Quando a gente consegue, quando a gente aborda os estilos artísticos, não a partir de fazer pintura, mas a partir do que provocou esses artistas, o que estava acontecendo socialmente, quais são as ligações filosóficas, né? Quais são as ligações sociais filosóficas que promovem os movimentos artísticos. Quando a gente entende por essa perspectiva, né, quando a gente vai, por exemplo, dar de cara com uma questão, aí fica diferente, né? Você aborda a questão de uma forma diferente, você tem mais um pouquinho mais de informações, né? Sim. Então vamos para o vídeo. Mais alguns comentários? Eu vi que a Vitória queria falar. Vitória Franco. Ligou o microfone aí. Por falar nisso, eu gostaria de fazer um elogio aqui. A professora Jaqueline me mostrou as redações de vocês. Que isso, hein, gente? Vocês estão arrebentando, hein? É de 800, 900 para cima, hein? Vamos ter redação 1000 esse ano, né, em Brasil-China? Misericórdia. Graças a Deus. Beleza, isso aí. Vamos então para o vídeo. Vamos para o vídeo com a perspectiva de redação 1000. Só não sei onde eu botei o vídeo, peraí. Surgido num contexto revolucionista, pois no século XIX a Europa passava por grandes mudanças como a ascensão do capitalismo e a Revolução Industrial, o impressionismo pode ser citado como a primeira grande revolução estética que aconteceu desde a Renascença. Tal fato se dá, principalmente, pela presença do anticademicismo, que rejeita os temas históricos e traz a ascensão formalista, onde a temática perde a relevância e os temas antiacadêmicos, como natureza morta, paisagens e retratos, ganham destaque. Nele, o realismo ótico ganha espaço, tratando a pintura como um registro da experiência da luz. As cores dos objetos estão sempre sob a influência da claridade, ou seja, são as cores que eles adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento. Justamente por buscarem o registro momentâneo daquele objeto, os pintores impressionistas criavam quadros a partir de uma nova técnica, com pinceladas curtas, cortadas e irregulares, o que as tornavam mais aparentes. Além disso, também trabalhavam com a matéria volátil, ou seja, as figuras eram retratadas sem contornos. Um barco, por exemplo, não tinha contornos nítidos, e no caso de uma paisagem, a linha do horizonte que separa o céu do lago também não existia. Além disso, os impressionistas usavam a lei das cores complementares para reproduzir de forma mais realista o jogo de contraste de luz e sombra. Essas cores não podiam ser obtidas pela mistura na paleta do pintor, e sim dissociadas nos quadros com pequenas pinceladas, deixando de ser uma mistura técnica de cores e sim uma mistura ótica.
Dentre os grandes pintores dessa época, podemos destacar Claude Monet, o principal e mais dedicado representante do movimento e autor do quadro Impressão, Sol Nascente, de 1872, obra que deu origem ao termo impressionismo. Além de Monet, também temos como grandes expoentes desse período Camille Pissarro, um dos pintores que ajudaram a criar o impressionismo e o único que participou de 8 exposições feitas pelo grupo fundador do movimento, Pierre-Auguste Renoir, que se destacou pelo uso de cores fortes e brilhantes, texturas e linhas harmônicas. Edgar Degas, que é conhecido por retratar bailarinas, mulheres, concertos e óperas, além de utilizar elementos do realismo e do renascimento italiano, bem como o modernismo, em sua última fase. E Edouard Manet, que se destacou por preferir os jogos de luz e sombra em suas pinturas. O pós-impressionismo foi um movimento que surgiu no fim do século XIX, quando os artistas se depararam com uma insatisfação dupla. Eles não estavam interessados em voltar ao padrão acadêmico e não estavam satisfeitos com o impressionismo. Sendo assim, passaram a buscar propostas mais sólidas e optaram pelo caminho formalista, que trazia solidez e perenidade, e também pelo caminho da expressão de emoções pela cor e pela luz. Dentro desse contexto, diversas tendências foram surgindo nas obras de figuras centrais do pós-impressionismo. Os principais pintores desse movimento foram Vincent van Gogh, que tinha como característica a relação entre as tendências impressionistas com aspirações modernistas, Paul Cézanne, cuja característica mais marcante era o uso de formas geométricas para representar a natureza de forma simples e sólida, Paul Gauguin, que usava cores vivas e contornos marcantes e bem definidos para expor uma representação simbólica e alegórica da natureza, além de retratar imagens exóticas e místicas, com presença de visões idealizadas, e, por fim, Georges Seurat, que acaba com a efemeridade das obras e passa a utilizar a técnica do divisionismo, ou pontilhismo, para retratar a realidade com o máximo de luminosidade, realidade de cores e brilho. O pós-impressionismo é considerado por muitos uma extensão ou desenvolvimento maior da parte mais intelectual da escola impressionista. Mesmo que tenham criado uma nova tendência, muitos artistas que fizeram parte deste movimento também fizeram parte do estilo anterior, o impressionismo. Em resumo, estes artistas buscavam um novo estilo determinado por novos conceitos e formas, intensificado pela composição da luz e da cor. O movimento impressionista nunca foi homogêneo e tampouco foram homogêneas as reações a ele. Talvez, justamente por isso, tanto ele quanto o pós-impressionismo ganharam força e foram de suma importância para que as manifestações artísticas seguintes se distanciassem mais dos padrões acadêmicos anteriores e influenciassem todos os cantos do mundo, como no Brasil, onde vemos as diversas influências artísticas nas obras de Anita Malfatti e nos Estados Unidos, nas obras de Stuart Davis. Pô, achei esse vídeo muito interessante porque mostra, dá para a gente ter um pouco de, assim, de uma perspectiva de que os impressionistas iniciais eles retratavam ainda, né, temas figurativos, e você vai vendo que aos poucos o figurativo vai se desfazendo, vai só indo para a expressão, né, a figura, né, vai se sendo destruída. Isso vai paulatinamente acontecendo até o contemporâneo, né? Não sei se vocês percebem isso, se o que eu estou falando tem sentido para vocês. Na verdade, é a forma de pintar, né, que vai sendo modificada de acordo com o que acontece na sociedade, nos acontecimentos sociais, né, nas modificações sociais. E aí, tranquilo o vídeo, o texto? Alguma dúvida? Quer fazer pergunta? Já viu isso em algum... Né, tem alguma relação com aquilo que já foi visto em alguma aula de história aí, ou filosofia, ou sociologia, não sei, ou não? Enquanto isso, vou procurando aqui as questões. Se o impressionismo está ligado a alguma escola literária. Então, Vitória, a gente vai ter na música
a música impressionista. E eu não tenho certeza se tem uma relação com. Se tem uma, uma representação impressionista na literatura. Eu não tenho conhecimento, porque o impressionismo ele vai ser muito forte na pintura e na música. Né? Com certeza tem algum, eu não sei, eu não conheço o autor, um autor que seja, né, que use na literatura, existe uma literatura impressionista, porque o impressionismo, se não me engano, é impressionismo depois o romantismo, e depois o romantismo, né? Quer dizer, o romantismo vem antes, eu acho. Não sei te dizer, preciso pesquisar. Mas boa pergunta. Deixa eu procurar aqui as questões. 3 questões. Boa pergunta. Impressionismo na literatura. As questões, peraí. Eu acredito que esses aspectos que foram ditos para a pintura também vão aparecer nas obras literárias. Né? A valorização da emoção. Onde é que está? Aqui, formas. Aqui não está funcionando, peraí. Opa, chegou alguém? Peraí, chegou alguém. Estou buscando aqui as questões, só um minutinho. Arte. Peraí. Arte. Arte daqui. Tá. Vejam, por favor, se vai funcionar aí. Deixa eu só copiar aqui o link. Copiar. Aí, estou mandando processo. Vê se abre aí. Enquanto eu vou ver essa aqui, a pergunta da Vitória, se eu encontro aqui alguma coisa. Tá dizendo que não aceita mais respostas. Opa! Peraí. Deixa eu fazer aqui, então, a mágica. The Magic. Peraí. Veja agora. Uma coisa eu vou pedir, porque eu não Oi. tenho. Beleza, dá assim, quando vocês fizerem a questão, anota o que vocês marcarem aí, porque não sei se eu vou dar uma olhada aqui, se está configurado direitinho para a resposta logo depois, né? Vocês receberem a resposta. Peraí. Da pontuação. Então, só por via das dúvidas, anota a tua resposta aí no teu caderninho. Ó, Vitória, eu encontrei aqui engraçado. Eu não sabia. O impressionismo não chegou a configurar na literatura uma escola, foi o que eu imaginava. Corrente ou movimento artístico, mas é uma atitude na expressão, perfeitamente identificável em autores como, aqui no Brasil, Machado de Assis, Raul Pompeia, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Coelho Neto, e essa de Queiroz, Cesário Verde. E entre os portugueses, né, Cesário Verde e essa de Queiroz. Bem que eu tinha, na verdade, eu não estava tão enganado assim. O impressionismo ele demorou a aparecer na literatura. Na verdade, na música e na pintura é que é muito forte. Pô,
Porque, assim, é curioso isso, a gente pensar sobre isso, né? É porque em arte, né? Arte, história, filosofia, as coisas exatas não são assim. Isso aconteceu aqui e acabou exatamente, né? Não é assim, né? As coisas elas se misturam, né? Elas aparecem em períodos. Quer ver um exemplo? Acho que até comentei aqui, o Hieronymus Bosch, que é um pintor no final do Renascimento. Se você vê os trabalhos do Hieronymus Bosch, a gente vai chegar a ver, se você olha, se a pessoa que não conhece, ela vai achar que é surrealista, porque é uma pintura, então, assim, difícil você definir, entendeu? Então é muito mais fácil você ir pelas características. Então, beleza, vocês estão aí fazendo, né? Eu vou ler as questões. Peraí, onde que estão? Toda vez eu coloco um negócio aí. Aqui, misericórdia. Peraí. Perguntas. Quero ver as perguntas. Ah, tá. Então vamos lá. A primeira questão é a seguinte: em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Manet, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artísticas, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos, usar mais a cor preta fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado, retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por elas idealizadas, usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta, usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram idealizados ou realizados no Renascimento. Número 2. Sobre o impressionismo, assinale a alternativa correta. O movimento impressionista foi representado por Lichtenstein, Edward Hopper e Andy Warhol, artistas franceses no início do século XX. O movimento impressionista, chamado de arte de sensação rápida, foi assim identificado por suas obras de construções de móveis. Com o advento da fotografia, o movimento impressionista teve que reinventar os modelos de pintura da época, tendo como grandes nomes Monet, Manet, Renoir, Sisley e Degas. No movimento impressionista, a utilização do recurso da impressão serigráfica foi o mais empregado pelos artistas do período. A pintura impressionista tinha como características a cor chapada e sem luminosidade direcional, composta por formas geométricas e orgânicas. Questão número 3. Pintura apresentada. Banheira, Edgar Degas, pode ser considerada uma obra impressionista. Por quê, né? Pela rigidez dos movimentos dos traços e construção vertical das formas, pela presença de um corpo nu expressando a dignidade e o poder humano, pela cópia mecânica da vida cotidiana e simultânea alteração da realidade, pelo esforço de reduzir a luz, manter os traços retos, os contornos grossos e o sabor primitivo da vida, pela preocupação com a luminosidade, sua incidência nas formas e o valor atribuído à beleza e à própria arte. Então temos aí 3 questões, não são difíceis, eu acho que eu dei, a número 2 eu dei a resposta no início da minha fala, antes de ler o texto eu dei a resposta. Misericórdia. E vou ver aqui então se vocês estão mandando, nós estamos já... Temos ainda 20 minutos de aula. Tudo muito cronometrado. Acabei de entregar aqui. Sim, senhor. Vou verificar agora aqui. Também consegui ver a pontuação. Então eu configurei direito aqui. Que eu tinha bugado aqui na configuração.
Não sabia se tinha feito certo. Esse Google Forms é legal, mas tem que... Às vezes eu esqueço de fazer umas coisas. Eu gosto do Google Forms. Tô gostando. E é bom também que vocês fazem o negócio, já fica a tarefa feita. Isso aí é excelente. Nada para depois. Avisa os colegas que eu vou deixar o Google Forms aberto até às 19 horas. 19 eu fecho. Aí dá tempo de o pessoal que não assistiu a aula, né? De repente ir assistir depois e fazer. Então não vou dar resposta agora aqui. Vocês têm aí pelo menos a pontuação, vocês recebem, né? Peraí. Ah, beleza. Ah, tem um negócio que tá dando errado aqui na hora de marcar, né? Marcar a turma, não é isso? Tá dando ruim. Então eu tenho que descobrir como é que faz. Ah, tem que conseguir marcar direitinho aqui, ó. Rebeca conseguiu marcar direitinho. Aí, Rebeca, acertou bem. Muito bom. Maria Alice, que isso, parabéns. Lohan também. Rapaz, olha aí. João Vitor. Davi. Vitória Franco. Ana Gabriele aí, Ana Gabriele. Alexander, parabéns. Isadora, muito bem. Tá chegando, tá chegando. Isaac. Dá pra melhorar aí, Isaac. É porque você chegou depois, né? Vamos lá, quem tá faltando aí? Tranquilo, Isaac. Deixa eu ver. Eu não vi da Naila. Vê os pontos que vocês conseguem ver os pontos aí. Sensacional esse brinquedinho. Marcos Vinícius. Luan já mandou também. João Pedro Maffei. Andrique. Kevin. Aí, Kevin. Naila. Muito bem, Naila. Cauã. Opa, Cauã não é daqui, não. Beleza, meus queridos. Algum comentário, alguma dúvida? Alguma sugestão? Ah, deixa eu pedir aqui para vocês, já que vocês estão, pô, são 17, são 16, já é mais pontinho aqui para o nosso um concurso aqui, peraí, vou mandar para vocês aqui, é um concurso de música que um colega meu, eu e um colega meu estamos participando, vou pedir para vocês entrarem e votarem. Escuta aí, vê se gosta do samba e vota. Estou colocando agora aí no chat de novo. Dá uma olhada aí, dá uma força aí pro professor aí. É um concurso promovido pelo Estado do Rio de Janeiro para comemorar o Dia Nacional do Compositor Fluminense. O tema é Cidade do Rio de Janeiro, seu povo, suas belezas e tal. Aí vocês escutem aí e dá um like. Meus
Meus queridos, agradeço a atenção de vocês, a paciência com o professor. Se ninguém tiver comentários, dúvidas para fazer, me despeço de vocês, desejando uma boa tarde. E sexta-feira estarei presencialmente no Brasil-China, aula de filosofia. Beleza? Quem quiser. Beleza. A professora Jaqueline também canta, né, mestre? É, professor? Ela canta muito bem. Maneiro. Pô, escuta aí no vídeo. Aham, coloquei aqui. Vai lá. Valeu. Dá o like lá, valeu, um abraço. Tchau, professor. Valeu, Maria. Valeu, Celso. Valeu, Marcos Vinícius. Valeu, Kevin. Valeu, Naila. Valeu, Rebeca. João Gabriel pediu para poder avisar que ele tá com problema de internet. E aí Ah, a aula beleza. pelo Meet estava gastando muito dos dados móveis. Aí ele não pôde continuar até o final. Sem problema. Avisa ele que vai estar lá Eu vou deixar. Quer dizer, onde é que eu vou deixar também? Eu vou colocar na atividade, lá no Classroom, esse Forms. Aham. Já mandaram aqui no grupo da turma já, e Isabela pediu para avisar que um dos parentes dela tá com suspeita de Covid, e ela foi fazer o teste também. Caramba, tomara que ela não esteja, né? Tomara. Valeu, Andrique, obrigado, É isso cara. aí, professor. Valeu. Um Abração. abração, valeu.